somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é um canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é um canal. Muito bom. Ó, misturei granola. Essa é uma granola diferente, uma granola maltada. Bananinha. Tá faltando mel nessa casa, viu? Sinto falta. E tô com só banana de fruta. Inclusive tem que passar em algum lugar para comprar mais fruta. Misturei também um pouquinho de canela e um pouquinho de linhaça que eu tinha ali. Um cafezinho da manhã. Tranquilo e simples aqui no posto de gasolina. Ainda estamos com dúvida se vamos continuar por aqui, porque tem muitas tarefas pra gente fazer e ficar assim parado pra nós é necessário. Então, quando a gente vive assim na estrada, pode você sair de casa e imaginar que a gente sempre tá passeando, ou tá na estrada, ou tá num ponto turístico, se divertindo. Sim, a gente se diverte muito nessa vida nômade, mas também trabalhamos muito mesmo. A maioria dos dias é trabalhando. E como vocês aí tem o final de semana que vão fazer alguma aventura, ou só descansar, ou fazer aquele churrasquinho, nós também, nesses dias de descanso, que nem sempre são nos finais de semana, isso que a vida nômade é bacana. Ela nos dá a oportunidade de ser livre para escolher nosso horário e nosso dia. Claro que temos a responsabilidade, então a gente tira aí alguns dias para aproveitar e outros para trabalhar. Aliás, pedir para vocês já o like, pedir para vocês se inscreverem se não é inscrito, ver se tá ativado o sininho. Druida voltando de lá, foi no banheiro. E contar um pouco da nossa história para quem tá chegando há pouco no canal ou tá chegando nesse vídeo no canal. E como ontem a gente percebeu, algumas pessoas que vieram aqui sabiam parte da nossa história porque chegaram em determinados momentos, como quando a gente passou um perrengão da água entrando na Kombi. Por duas vezes a gente passou feio com a Kombi em chuva. E isso chamou muitas pessoas para chegar e seguir essa aventura. Outros chegaram agora lá em Roraima, nessa entrada no Brasil, muitos na Amazônia. Então, assim, é importante a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa parte de resiliência. Então vamos lá. 7 anos atrás a gente comprou essa Kombi, que era um sonho meu de menina. Eu cresci com meu pai e meus tios tendo Kombi como feirante. Lembro muito do meu tio carregado de limão, de ovo, do meu pai com batata indo pra feira. Depois, outra época, vendendo ferro velho, meu avô também. E a gente brincava, os primos assim dentro da Kombi, como se fosse uma mina, sabe? Cheia de coisas antigas, e realmente a gente achava moedinhas. Era um tempo que me marcou muito bom pra mim. E eu cresci com a vontade da Kombi por isso, por ela carregar tantas coisas, ela ser a oportunidade de trabalho. E já vivia com o Fá. Depois a gente vai contar e mostrar onde a gente vivia, porque é pra lá que a gente tá voltando agora, São Tomé das Letras, Minas Gerais. E uma das oportunidades que a vida nos deu, diferente do que a gente imaginava, porque foi com a perca do pai do Fá que a gente conseguiu comprar essa Kombi. E numa conversa, num projeto, conversando de sonhos, eu comentei de ter a Kombi. E isso a gente já viajava, então o Druida falou, por que não agora então a gente não investe nesse seu sonho? E aí a gente pode fazer pequenas viagens. Então essa foi o comecinho da Kombi. Então esse foi o comecinho da Kombi lá há 7 anos atrás. A gente comprou ela, adaptou ela para ser uma loja a princípio e uma casa. Então a gente não tinha pia, a gente não tinha geladeira, mas a gente tinha muitas mercadorias que a gente investiu para poder viajar. Então a gente comprou muita coisa. Eu já trabalhava fazendo alguns artesanatos, então saí fazendo artesanato. Nossa primeira grande viagem foi para o Ushuaia. A gente é meio doido mesmo. Já saímos cruzando fronteira e com apenas R$800 no bolso.
Deu tudo certo. Passamos no Sul, fomos muito bem acolhidos. A galera do Sul até hoje segue aqui conosco, a gente agradece. Não fazíamos vídeos, não tínhamos ideia disso, que isso seria para nós. E descemos vendendo artesanato, vendendo adesivo, fazendo postal. Mas vou tentar resumir, porque a história é longa. De resiliência. Deu tudo certo, passamos 9 meses pra fora, vimos que era uma coisa que a gente gostava, né? E aí voltamos pra nos adaptar, porque a gente passou muito perrengue, tanto em termos de frio, né? Você lembra? Como em termos de dinheiro mesmo. O artesanato foi bom, mas a gente trabalhávamos da hora que acordava até a hora que dormíamos e às vezes muito preocupados. E voltamos com a vontade de sair novamente. A gente chegou a subir até Rio Grande do Norte, Pipa, com a Cumbinha, com a ONI. Fizemos ali, acho que foi 3 meses, né? Da outra vez, 3 meses a gente fez o Nordeste, né? Ah, foi até mais um pouco, hein? Até mais, E, enfim, saímos por ali. Fazia Minas, voltava. A pandemia aumentou essa vontade de a gente subir até o Alasca. E tá aqui o ponto que eu queria chegar. Alasca. Nossa jornada seria até o Alasca. Quando saímos depois da pandemia, nosso sonho era fazer do Brasil o Alasca. Já tínhamos feito o Ushuaia, e então a gente pensava em fazer o norte da Argentina e subir. Por ser depois da pandemia, o visto americano ainda tinha uma fila enorme, né, para agendar. Então a gente falou, será que a gente espera? Eram 2 anos de espera. Será que a gente espera ou a gente já vai? Começa e depois em algum momento a gente volta para fazer isso. Como a vontade era tanta e vários outros fatores que estavam acontecendo na nossa vida, que já estávamos bem chateados, bem desmotivados, já não queria mais estar onde a gente estava, por mais que seja um paraíso. Era um momento mesmo que a gente percebia que a gente precisava sair. Então a gente tomou a coragem e saímos sem o visto. Saímos também sem o valor de passar para o Panamá. E a gente, como já tinha essa experiência de vamos ver e se não der certo a gente volta, enfim, mas vai dar tudo certo, a gente saiu. Com muita garra, muita resiliência, a gente já passou por vários perrengues. No começo dessa jornada até o Alasca, a gente trabalhava sim com artesanato, trabalhamos até o México com artesanato. Conseguimos, através de vocês, dos amigos, da família, o apoio perante aos perrengues, tanto de mecânica quanto os perrengues de fronteira, de valores de fronteira, para passar com a ONI também. Sempre teve pessoas maravilhosas que chegaram até nós, por incrível que pareça, sem a gente falar, mas naquele momento exato que a gente precisava, que a gente fala que são os anjos que essa vida nos traz, como ontem, né, as pessoas que vieram aqui nos ajudar. Bem, dessa forma a gente conseguiu chegar até a Costa Rica. Foi quando a gente voltou para o Brasil para tentar o nosso visto. Então a gente conseguiu, através de uma agência que encontramos aqui nas redes sociais, e fizemos parceria. E aí confiamos nessa agência pra gente fazer o visto no Rio de Janeiro. Chegou na Costa Rica, a gente recebeu isso. E a gente foi muito animados. Só que a gente caiu num golpe. Então o nosso primeiro visto foi um golpe. Chegamos na hora de entregar o DS não estava preenchido. Foi uma fase, um dos momentos mais difíceis que a gente já passou. Porque ali o chão se abriu, né? Foi negado o nosso visto. Não sabíamos o que estava escrito no nosso DS, para vocês terem uma ideia. Então, a gente não sabe onde foi o erro, mas foi reprovado. E ali a gente falou, e agora? A gente tá lá na Costa Rica, a Kombi já passou, que é a parte mais cara, passar pro Panamá. Então a gente vai até o México sim, vamos aproveitar tudo que a gente tem que aproveitar. Então o caminho nos ensinou que talvez uma segunda chance desse visto e a gente conseguiria, ou vamos aproveitar mesmo que tá aparecendo de oportunidades, que era a gente já tá ali na Centro-América e tá trabalhando muito bem na Costa Rica com os artesanatos, e a gente subiu até o México. No México a gente tentou o visto novamente em Belize. Belize é um país bem pequenininho. Na época outros amigos tiraram visto na Costa Rica e foi ok.
Nós sabíamos que essa segunda tentativa do visto poderia dar negado pelo tempo. Foi um espaço curto da primeira tentativa para a segunda. Então a gente teria que comprovar que o que foi colocado ali na primeira mudou, alterou. E a gente não sabe o que foi colocado ali. Então tentamos novamente e mais uma vez foi negado. A gente acredita muito que foi por conta dos vínculos com o Brasil, porque a gente viajava já há 2 anos, né? Já estávamos há 2 anos para fora, enfim. E aceitamos. Mais uma vez o chão se abriu, decepção versus expectativas que a gente tinha, frustração. Frustra mesmo, né? Quando a gente faz um sonho e vê que não dá certo, né? Quando a gente faz um plano e ele vai por água abaixo, por vários fatores. Então, a nossa maior frustração, a nossa maior decepção, sim, foi não conseguir chegar até o Alasca, até porque a gente tem a total certeza, e isso eu não falo da parte emocional, eu falo pela experiência que a gente tem de viajar com essa Kombi, que ela chegaria no Alasca. Isso eu não tenho dúvidas. Mas, por conta do visto, não conseguimos. E aí a jornada se tornou uma jornada pela América Latina. Foi aí a soma de 19 países incríveis. Não me arrependo de passar a Kombinha para a América Central. Foi incrível a América Central, me surpreendeu, nos surpreendeu. O Druida não tá aqui, mas eu falo por ele. Coisas que a gente só via através dos livros, através de vídeos, coisas que a gente assistia em filme, documentários eu consegui ver lá no México, Guatemala, ver também Nicarágua, Honduras, El Salvador, como eram esses países. Enfim, rodamos tudo e não nos arrependemos de nada. Então é isso, a resiliência é você ter sim um sonho, mas estar ali que nem o bambu, flexível para as mudanças do caminho, para os fatos que acontecem que impedem a gente de realizar do jeito que a gente gostaria, né? Hoje a gente está aqui já no Brasil, voltando, falta pouquinho, falta cerca de 1.500 quilômetros, mais ou menos, para a gente chegar até São Tomé das Letras. Olha só, falta pouco para vocês conhecerem nosso cantinho lá. E sim, falta pouco também para colocar nossa Kombi para consertar, para reformar, para dar uma qualidade de vida para a gente, levantar esse teto, reformar porque ela merece também. Tem muita goteira nessa casa, tem muito vazamento, tá muito enferrujada. Afinal, foram praias, montanhas, vulcões, foram vários terrenos que essa Kombinha aqui de 50 anos aguentou. Então acho que vamos juntos, vamos ou não vamos? Bora então para São Tomé agora, bora começar uma nova jornada. Vamos ver como vai ser a reforma da Kombi Nômades. E aproveitei aqui que a gente vai ficar hoje no posto, decidimos ficar um dia por aqui e peguei para ajeitar aqui a nossa parte de higiene pessoal, esse cantinho aqui atrás da Kombi. Aqui tem várias bolsinhas, tem essa maleta de mais coisa, coisa de cabelo, enfim, várias coisinhas gerais a gente guarda aqui. A duchinha da Atro, a nossa ducha, 12 volts. Aqui a gente não precisa dela, que tem o banheiro. Mas quando a gente tá num lugar mais tempo, quer tomar um banho na Kombi, a gente usa essa daqui, ó. Em outros vídeos a gente já mostrou isso pra vocês. É uma ducha bem bacana mesmo. E o legal dela é que não fica conectada, não precisa ficar conectada direto. A gente carrega ela e depois usa. Prende aqui, ó. Temos uma loninha que fecha aqui e com ela tomamos banho de baldinho. Põe no baldinho e funciona o chuveiro. O Druida tá na parte 2 do café aí. Sim. Pronto, finalizado aqui. Vou falar pra vocês que ainda tem resquício de terra
lá da BR-319. Até hoje eu tô achando terra dentro dessa Kombi. Por fora é engraçado que a gente lava, mas vai ter que levar mesmo num lava-jato, porque ó, o barro grudou lá. O barro é diferente de lá, né? O barro de lá é argiloso, gruda geral. Mas acho que veio de ontem também, né? Daquela estrada, pode ser? Pode ter sido da Transpantaneira. Da Transpantaneira, é um pouco de cada. Uau! Vai ser um sonho, hein? Realizado. Quando a gente conseguir subir esse teto, a felicidade vai estar total. O que que eu fiz? Quase que arranquei aqui, ó. Sentei na cortina de casa. Vai vendo. Agora dar uma geral aqui dentro. Aproveitar que o movimento também no posto tá abaixo. Os caminhoneiros por volta de 5 da manhã, né, Fá? Já vai saindo. Já vão saindo 4 horas, 5 horas, 6 horas. E ficou até umas 11 da noite aqui o movimento. Mas no geral foi uma noite tranquila. Pra nós aqui tinha luz, claro, entrava, por mais que a gente tenha os blackouts aqui, as cortinas blackouts, o ladinho dela sempre entra, né? Incrível. A luz consegue vazar por cada cantinho que a gente fala, não acredito. E bem nos olhos. E bora mostrar também todas as funções, as tarefas que a gente executa em um posto de gasolina. Porque a água aqui é geladinha, então a gente aproveita e muito. Banheiro e água, nossa, sempre. Bora pra missão pegar água lá e a Oni vai junto. A Oni aqui já passeou, já fez todas as necessidades, já deu até pra brincar, né? Tava mais vazio de carro. Oni, não bate o rabo aí não, senão vai disparar o alarme. Bora lá. Aqui é o restaurante, onde é que nós estamos em frente a ele. E a água tá lá pra trás. Podia ter trago o potinho da Oni também, mas eu vou usar desse e já coloco pra ela. Ela adora uma água misturada, um pouquinho gelada. Olha que legal, né? E chegaram a comentar em um dos vídeos sobre posto de gasolina que tirando o cheiro de urina era maravilhoso. Mas eu vou falar pra vocês, desde que a gente voltou pro Brasil, que a gente entrou no Brasil e estamos ficando em posto de gasolina, são excelentes, não tem cheiro ruim não. Às vezes sim, muito humilde, com um chão batido de terra, que fica aquela maravilha quando chove. E esse barulho de fundo que acontece muito, que é dos caminhões que chegam e saem o tempo todo. Mas quanto a mau cheiro, essas coisas, não. Isso daqui é um resfriador, ó. Dá pra ver ali que é de Ordenhal. Esse daqui é o mesmo de guardar leite, resfriar leite. Ó, você tá me vendo aí, né? Ó, tchau pra você, ó. Uhul. Sai bem geladinho. Ai, que delícia. Folgada. Ela adora ainda. Dá pra limpar esse amarelo do posto, olha só. Pronto, missão água cumprida. Agora vamos voltar lá pra Combosa. Já tá esquentando já, o solzinho já vem vindo. Vamos ver, reza a lenda que deu tempestade por aqui hoje, vamos ver. São 9 da manhã, mais ou menos, né? Dizem que à tarde o bicho vai pegar aí. Acordamos, era umas 6 da manhã com os barulhos aqui dos caminhões. Então bora ajeitar o toldo, montar o toldo. Nossa, olha isso. Tomara que não incomode ninguém o toldo também. A gente fica bem preocupado com isso. Por mais que aqui, olha o tamanho do estacionamento. Mas eu vou te dar uma mão, Druida. Aliás, uma não, duas mãos.
E chegou a chuva, fechar todas as janelas. Ainda bem que não saímos pra estrada hoje, viu? Fizemos a escolha certa, né, Oni? E a chuva ameaçou ser forte, no final só garoou. Mas tá valendo, já ficamos com todo montado ali fora. Agora abrimos a janela para entrar um arzinho novamente e vou preparar o nosso almoço aqui. E o bacana desse fogão é isso, que ele serve tanto para o botijão de gás quanto para esses de latinha. Ô amor, desliga o ventilador aí, senão acho que acaba perdendo o gás. Aí, e não tem jeito, a maioria dos vídeos nossos aqui dentro da Kombi tem o barulhinho do ventilador por conta do calor. E quando a gente tá na estrada, tem o ruído da estrada. É uma Kombi de 50 anos. Aí depois vai mais um pouquinho, aí amanhã nós Joguei o alho aqui. Eu vou fazer ele não tem manteiga, mas vai ser na margarina. E como não pegou gosto, porque estava sem temperar, eu vou fazer uma misturinha com uma linguiça calabresa. E pra ficar melhor, eu vou colocar um temperinho do Edu Guedes. Olha só Brasil mesmo, hein? Tem um restinho dele aqui. Eu vou aproveitar para temperar isso daqui para guardar. Agora sim, um ovinho cozinhando e colocar um pouquinho desse mix aqui, ó. Ó, que bonitão, de sementes e torradinha. Agora só falta o ovinho ficar pronto e o almoço será servido. Tira essa mão daí. Olha só, ovinho, salada. Bora puxar a fila aqui. As damas na frente. E quando a gente almoça aqui dentro da Kombi, não temos mesa, né? Não. Quem sabe no novo projeto a gente põe uma bancadinha aqui, ó. Mas aí, é aquele tal negócio, ó, a gente comia até no sofá de casa, né? Então, não é legal. Eu gosto, eu sou a parte mais chata aqui. Que eu gosto muito quando a gente consegue montar mesinha, coloca as coisas, né? Mas não dá. Agora é você, ó, o meu pratinho tá aqui. Vamos pular o arroz, afinal ontem a janta foi sensacional. E hoje então vamos dar uma reduzida aqui no carboidrato. Olha como ele iluminou esse prato. Acendemos aqui os LEDs da Kombi Nômades.
coisa, olha. É, não tira o olho não. Claro que a Oni ganha um pedacinho. Não tem quem resista, né? Quem resistiria, Druida, a dar um pedacinho? E ela gosta de comer deitada, né? Mó doideira aí. Eu como deitada. É a preguiça. Tem preguiça. Ó, eu vou fazer um experimento com a dona Oni aqui, ó. A Oni, ó. Olha a Oni, Comeu? Não. Cuspiu? Ela não come alface, eu não como alface. Ela Toma. cuspiu. Eu sou ruim, papai. Ai, que sono, nossa. Vamos dormir.